A DC foi nivelada por baixo nos últimos anos? Sim, ela foi. Com o grande sucesso de filmes de super-herói do mercado, criando inúmeros fãs ao redor do mundo e fazendo milhões e bilhões em suas bilheterias globais, a editora das lendas se viu obrigada a também criar o seu próprio universo cinematográfico. O problema é que ela fez isso da pior maneira possível. O imediatismo de Hollywood não é novidade para ninguém. Executivos, acionistas e engravatados no geral querem o sucesso de suas marcas custe o que custar. O grande problema disso tudo é pensar que os maiores super-heróis de todos os tempos foram muito maltratados nos últimos anos. Com algumas exceções, é claro. Batman vs Superman, Esquadrão Suicida de 2016 e Liga da Justiça do cinema praticamente enterraram a ideia de universo cinematográfico da Warner Bros. E do Zack Snyder, embora bons filmes tenham sido lançados depois. Mesmo assim, fãs da DC do mundo todo abraçaram fielmente essa ideia de universo, ignorando até mesmo a falta de planejamento e qualidade por parte do estúdio e de seu diretor escolhido para liderar a franquia, fazendo com que a marca DC Comics se tornasse por um bom tempo heróis secundários no mercado. Como diz o Coringa do Heath Ledger, não é pelo dinheiro, e sim para mandar a mensagem, mas o dinheiro acabou sendo o grande problema aqui, assim como qualquer filme de Hollywood com grande orçamento, qualquer tipo de blockbuster. Batman vs Superman não foi um sucesso que o estúdio esperava, a crítica detonou o filme, e os fãs ficaram divididos. Hoje em dia é muito mais fácil criticar o filme do que na época. As pessoas aceitavam o filme e a tentativa de um universo mesmo sabendo lá no seu subconsciente que aquilo não representava o que era DC Comics. Então elas defendiam a ideia e o diretor realizador, pois do outro lado da cerca tinha um universo bem planejado. Então aqui também tinha que ter, custe o que custar. E mesmo que não fosse bem executado ou bem planejado, para nós fãs era muito bem feito. A grande tragédia cinematográfica veio com a interferência do estúdio no filme Liga da Justiça do Zack Snyder, um filme que não deveria acontecer tão cedo, mas aconteceu da pior maneira possível. Então Hollywood oficializou a banalização dos maiores super-heróis de todos os tempos. A nova geração cresceu com um Superman e um Batman alegóricos, um Superman sem empatia, que é usado nos filmes como se fosse uma arma de destruição em massa. Mas o importante mesmo é que o ator era bonito e forte, assim como nos quadrinhos, e um Batman que não representa nada daquilo que só é dito e nunca mostrado. 20 anos em Gotham, Alfred. Quantos homens bons restaram? É impossível saber, se nunca veremos nem sequer 5 anos desse Batman em Gotham. Felizmente para os meninos e principalmente para as meninas, a Mulher Maravilha conseguiu um enorme sucesso. E até hoje é o filme de super-heroína mais querido pelos fãs, afinal estamos falando da figura feminina mais importante da cultura pop mundial. E o próprio Aquaman, que por anos foi ridicularizado como um herói piada por parte da editora, conseguiu também o maior sucesso em termos comerciais da DC Comics de todos os tempos, fazendo mais de 1 bilhão na bilheteria mundial. 4 anos se passaram e depois de alguns bons filmes lançados, faltava lançar um filme. Aquele filme que os fãs pediam por meses e meses na internet. O tão falado Snyder Cut. O que muitos fãs não entendem até hoje é que esse corte do diretor de maneira alguma incomodou os executivos, produtores ou CEOs da Warner da época. Muito pelo contrário. Foi a oportunidade encontrada pelo estúdio de gerar um conteúdo atrativo para o estreante HBO Max, que afinal, qualquer coisa lançada com o Batman, Superman e Mulher Maravilha chama muito a atenção. Então por que não lançar esse filme? Investiremos o dinheiro necessário para a finalização do longa, lançaremos no streaming e também para aluguel digital em vários países e ainda por cima, de certo modo, entre aspas, atenderemos o pedido dos fãs. E depois seguiremos por outro caminho esse universo. Afinal, é apenas um filme com intuito lucrativo para o streaming e nada além disso. O controle criativo da DC Comics não está mais nas mãos do Snyder, cujo diretor também não faz parte mais dos planos da Warner Bros. O filme foi lançado e foi sim um sucesso no HBO Max, embora outros filmes da DC tenham feito bem mais sucesso na plataforma de streaming. Então é aí que você começa a entender o porquê de tudo ter sido feito da maneira mais equivocada possível. Na lógica, um filme da Liga da Justiça deveria fazer mais sucesso que um filme da Mulher Maravilha, ou até mesmo que um filme do Esquadrão Suicida. Afinal, é a reunião da nata dos super-heróis. Mas então, por que não fez mais sucesso? Esse filme e outros, como Batman vs Superman, nivelaram por baixo a DC nos cinemas. Se você falava que detestou Batman vs Superman, você era chamado de burro.
ou que o filme era grande demais para mentes pequenas. Mas se você fala que não gosta do Zack Snyder Justice League, você escuta que pelo menos o filme é melhor que a versão do cinema de 2017. Enfim, chegamos ao ponto principal desse vídeo. Se o filme da Liga da Justiça do cinema faz menos sucesso comercial que um filme do Aquaman, algo está errado. Se um filme da Liga da Justiça lançado para o streaming faz menos sucesso do que um filme continuação de Mulher Maravilha e um novo filme continuação do terrível Esquadrão Suicida, então algo está errado. Se o maior mérito de um filme da Liga da Justiça é ser melhor do que um filme ruim, então devemos rever os nossos conceitos sobre o que é a DC Comics e o que ela representa para a cultura pop. Sobre o que o Batman representa, sobre o que a Mulher Maravilha representa, sobre o que o Superman representa, ou o Flash e etc. Depois de tudo que aconteceu entre Zack Snyder e Warner Bros, você pode até escolher um lado e questionar o que é certo ou errado. Mas o que ficou mais claro é que a Liga da Justiça, os heróis especificamente, ficaram em segundo plano. Vemos isso claramente na tipografia dos próprios posters de divulgação do corte do diretor. Zack Snyder, Justice League. A briga de ego entre estúdio e diretor deixou de lado a grandeza e importância dos maiores heróis do mundo. Os posters do Snyder Cut, mesmo que não seja intencional, ilustram a imagem da Liga em preto e branco, que é o que representou esses heróis nos últimos anos pela Warner Bros. E pelo Zack Snyder. Depois de muita coisa ter acontecido, ao que parece, a DC acertou os rumos e seguiu sem criar nenhuma fórmula para seus heróis e nos entregou filmes incríveis. Em meio à falta de paciência e ao imediatismo coletivo dos fãs, que grande parte deles cresceram nessa era digital, no qual tudo é consumido desesperadamente com maratonas de séries, com single de artistas bombando em plataformas de streaming, com músicas descartáveis e danças momentâneas do TikTok. Ou uma indústria de filme de super-heróis que lobotomizou a sociedade a acreditar que consumir um filme idêntico ao outro e esperar sempre pelo próximo, e o próximo, e o próximo, é o modelo ideal para filmes de super-herói. Mesmo assim, hoje temos esperança. Mesmo com a fusão de duas empresas bilionárias e péssimas notícias, ainda acreditamos que no futuro, ainda que seja nebuloso, veremos os maiores heróis do mundo no topo e sendo respeitados e bem representados. Como diz a Mulher Maravilha, se a perda o faz duvidar da sua crença na justiça, então você nunca acreditou na justiça. Ou você nunca acreditou na Liga da Justiça. Você pode até se questionar ou não se você gosta desses filmes que eu citei aqui. O ponto não é esse. O ponto é que os fãs da DC nivelaram por baixo o que é editora nos cinemas. Então tudo isso fez parte dessa grande consequência que foi a trágico começo desse universo estendido da DC, né? Eles tentaram criar um universo compartilhado no cinema e aos poucos eles estão tentando consertar isso. A gente fica esperando como fã o melhor sempre pra editora, mas muito do que aconteceu com os fãs foi segmentados em alguns grupos, né? Os fãs da DC, os fãs do Snyder, os haters. Então você tinha tudo isso por falta de competência no planejamento, por falta de qualidade nos filmes, por falta de várias e várias coisas, que é bom os fãs da DC começarem a enxergar e começarem a ver pra frente o que deve se fazer, o que não deve se fazer. Então, bons filmes estão vindo, muito possivelmente. Tivemos filmes incríveis, Joker, The Batman, ou Esquadrão Suicida, o próprio Mulher Maravilha 1 é um bom filme, o próprio Aquaman é um bom filme, o Shazam é um filme legal, alguns gostam, alguns não gostam, mas está aí para continuar construindo aí com um segundo filme. Mas as coisas que precisavam ser grandiosas e fodas, os carros-chefe Batman e Superman fracassaram miseravelmente. Eu tenho críticas profundas com o Batman do Ben Affleck e o Superman do Henry Cavill, mas a culpa não é dos atores, a culpa é do roteiro, é dos realizadores, é quem produziu o filme, quem dirigiu o filme. Essa é a real culpa. Por isso que muitos fãs que cresceram com esses personagens, com esses dois atores inclusive, querem muito a volta dos dois, porque eles sentem que aquilo não foi bem feito. Eles olham pra trás, vê um Batman do Tim Burton que marcou a época. Eles olham pra trás, vê um Superman do Christopher Reeve e vê que aquilo é histórico. Eles olham pra trás, vê o Batman do Christian Bale e vê que é histórico. Todos acabamos de ver e presenciar o Batman do Pattinson e a gente sabe que ele vai ser um dos melhores Batmans da história live action. Então, a gente sabe, vocês fãs sabem, que esse não é o verdadeiro potencial da DC. O verdadeiro potencial da DC é Joker, é The Batman, é o Esquadrão Suicida, é Batman o Cavaleiro das Trevas,
Superman de 78, esse é o verdadeiro potencial da DC. E não o péssimo planejamento do DCU que veio tentando uma resposta imediata para o que o mercado estava fazendo com os filmes de super-herói. A DC sofreu muito e agora parece que ela encontrou um caminho. Por mais que tenha fusão, uma incógnita sobre alguns filmes, tipo o filme do Flash, que ele pode correr o risco de ser cancelado por conta do ator e tal, ou que seja totalmente refeito, não é refilmado, é refeito. Porque se o filme, não existe refilmar o The Flash, existe fazer ele de novo. Porque o Ezra Miller, ele está em quase todas as cenas do filme, e vale lembrar que ele interpreta 2 Flashes, 2 Barry Allens no filme. É impossível refilmar o filme, é possível refazer, o que seria uma parada super assim, sem precedentes, ia ser uma coisa talvez nunca feita no cinema, talvez nunca feita em Hollywood. Então, corre esse risco. Claro que é um risco menor, mas depois de muito envolvimento de muitas coisas, eu acho que também a gente tem que começar a pensar que isso pode acontecer e ficar um pouco mais cauteloso em termos de hype e tal. Até porque falta um tempo aí do filme ser lançado, mas eu ainda acredito que esse filme vai ser lançado de um jeito ou de outro, provavelmente nos cinemas, e ele vai fazer o sucesso merecido, e a partir daí vamos começar a respirar novos ares, porque esse é o filme que vai aliviar tudo. Ah, tudo vai ser cancelado. Tem gente que comenta aqui embaixo que, não sei não, esse filme vai ser cancelado. Tipo, se duvidar, tem gente pensando que o Adão Negro do The Rock vai ser cancelado, que é um filme que a Warner adorou, um filme que já vai estrear. O Shazam é outro filme que a Warner adorou, que também já vai estrear. Então, a gente vai ter que esperar pelos próximos capítulos da DC Comics. Tem uma série do Lanterna Verde grandiosa vindo aí em desenvolvimento, que é uma série que vai ter um orçamento de 150 milhões na sua primeira temporada. 150 milhões, pra você ter uma noção, é o que mais ou menos você tem aí como orçamento de filme grande de blockbuster. Como, por exemplo, Shazam deve ter custado isso, o próprio Adão Negro deve ter custado 150 milhões pra você realizar o filme. Aí você coloca mais alguns milhões aí pra marketing e tal, que é o que vai acontecer com Lanterna Verde também. Ninguém sabe se essa série vai ser do DCU, ela vai ser isolada. Saiu uma sinopse há um tempo atrás muito esquisita, não deu pra saber se é uma sinopse oficial, se não era, mas temos que esperar, até porque vão vir outros projetos agora, Joker, Folia Du, outros filmes, mas eu continuo otimista pelo futuro da DC, porque a DC nos últimos tempos lançou bons filmes e ela seguiu um caminho que ela deveria ter seguido desde o começo. Se esse caminho fosse pensado lá no Man of Steel, depois da estreia, do tipo assim, putz, agora vamos fazer um filme do Batman, vamos fazer um filme da Mulher Maravilha, vamos fazer um filme do Esquadrão, vamos fazer um filme do Coringa isolado. Se tudo tivesse sido feito naquela época, eu não estaria ter feito esse vídeo, dado esse trabalho todo pra editar e postar aqui pra vocês, enfim. Bom, deixa aqui embaixo seu comentário sobre o que você acha do futuro da DC nos cinemas e da franquia como um todo após essa junção, fusão Warner Bros. Discovery. Tamo junto, até a próxima.